Olá, pessoal, como é que vocês estão? Hoje mais um vídeo, né, para dar continuidade aos nossos diálogos. Ultimamente a gente tem falado um pouquinho sobre os conceitos da Gestalt terapia, né, trazendo um pouquinho mais próximo da gente, da nossa experiência. E hoje a gente vai continuar um pouquinho desses conceitos, né? Vamos ampliando aí para a nossa prática, para o nosso exercício profissional. Hoje trazendo um pouquinho sobre um pouco da reflexão sobre self, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre self, sobre a função self, suas funções de id, de ego, personalidade, para a gente conseguir ter aí uma interação com os outros temas que já temos conversado. E para iniciar, para introduzir, eu queria trazer um pouquinho essa ideia do campo, né? Essa ideia do campo, que é o que a gente já vem falando desde o início, é o que vai perpassar aqui por todos os vídeos. Essa ideia de um campo, de uma interação, organismo-ambiente, porque para entender, para a gente compreender o que seria essa função self, a gente precisa compreender o que é esse campo, né? Então, assim, por que compreender o que é campo? Porque nós somos organismos e nós experienciamos, nós nos construímos, né? Nós somos campo também. Então, assim, a gente sai, né, desde trazendo aquela ideia da psicologia humanista, a gente sai totalmente de uma ideia dicotomizada, né? De uma ideia que separa esse organismo do seu corpo, mente-corpo, né? Que a gente sai dessa dicotomia de saúde e doença e a gente começa a compreender, a olhar esse organismo enquanto sua totalidade, né? Enquanto experiência, enquanto vivência, porque é nessa experiência que esse organismo ele se constrói, né? Então, assim, o livro Gestalt Terapia vai trazer uma definição que seria o self, né? Que é exatamente que fala que é um sistema de contatos que possibilita esse ajustamento criativo. Então, a gente já falou que é esse contato, a gente já falou que é esse ajustamento criativo, né? Então, o self é exatamente esse sistema de contatos, né? Que é que o organismo ali, o seu campo, né? Age contactando, porque quando a gente fala de contato, a gente fala de um campo, para que haja realmente esse ajustamento criativo e o organismo ele consiga se equilibrar de novo diante das situações, né? Então, assim, eu tenho uma ideia de self enquanto função, né? E essa ideia, essa compreensão, ela vai se distanciar um pouquinho daquela forma de ver um self como uma entidade fixa, como uma substância, como algo palpável, né, como algo corpo, só corpo, biologia, né? Então assim, muitas vezes quando a gente pensa assim, em self pode ser que tenha esse pensamento mesmo de que é o indivíduo, só o indivíduo e sua construção enquanto humano, né? Mas o self ele está além disso. O self, ele é uma função. Ele é anterior a esse corpo, ele é anterior a essa biologia. O self, ele vai depender dessa experiência vivenciada nesse campo, né? Então, assim, trazendo mesmo essa ideia de contato, como a gente já falou, existe ali as situações, né? Essa dinâmica, assim, de equilíbrio e desequilíbrio, porque essa dinâmica de figura-fundo, que é o que a gente já vem tratando nos vídeos, é que vai mobilizar esse organismo em busca do seu crescimento, né? Então, a gente entende que essa dinâmica de figura-fundo que vai fazer com que esse organismo ele se atualize, ele cresça, ele se desenvolva, né? Porque é a partir dessa dinâmica que vai emergir na espontaneidade dessa figura para ela ser satisfeita. Então, o self é essa figura, né? Quando a gente vai olhar os processos da função id, ego, personalidade, o self é essa figura fundo, né? Esse sistema de contato, o contato acontece ali naquela fronteira de contato ali, naquele campo organismo-ambiente, onde surge, onde emerge essa figura, né? Então, assim, é imprescindível a gente entender essa dinâmica de figura-fundo, porque a partir do momento que emerge essa figura, o organismo ele vai se mobilizar, mobilizar sua energia, né? Mobilizar o seu campo para satisfazer essa necessidade. E ali, exatamente nesse estranhamento, contato com esse estranho, contato com esse novo, com essa situação nova que aparece para ser satisfeita,
nessa necessidade, o organismo ele está sendo self. Ele está experienciando, ele está utilizando, ele está se movimentando nessa função de ser self. Né? Então, a gente sai mesmo dessa ideia de um self enquanto biologia, enquanto algo fixo, enquanto entidade, e a gente vê o self enquanto um processo, enquanto uma experiência, onde o organismo ele pode contactar, né, o meio, onde o organismo ele realmente está ali no campo, naquele momento, sempre trazendo aquele conceito do aqui e agora, essa compreensão de que esse self ele também é presente, né? Então, assim, ele é naquele momento, naquele tempo, naquela experiência, naquela vivência. E é nesse processo mesmo de self, é a partir desse self, que a gente consegue dar sentido a nós mesmos e ao mundo. Né? É nessas funções de id, de ego, de personalidade, que a gente vai conseguir dar sentido a nós mesmos e ao mundo. Né? E mais na frente a gente vai conversar um pouquinho como é que a gente pode trazer esse conceito para nós mesmos. Né? Então, é a partir do self que você consegue contactar o presente. É a partir do self que você consegue contactar o ambiente. E é nesse self que emerge a subjetividade de ser você em campo, em contato com esse ambiente. Né? Então, assim, por isso que a gente introduziu, trazendo essa ideia mesmo de campo, porque o self, ele está relacionado com essa ideia de campo. O self, ele é esse campo, né? Essa experiência vivenciada nesse campo. Né? Então, assim, esse self é esse verbo mesmo, é o contactar, é onde o contato acontece, é através dele que o contato acontece, é através dele que emerge esse processo mesmo de contactar, entendendo que nós não somos só substâncias físicas, nós não somos só organismo físico, biológico, né? Nós somos afetações, nós somos movimento, nós somos ação. Inclusive tem um vídeo no YouTube que o Afonso fala que pode trazer essa ideia do contato e do self, né? O Afonso Fonseca, né? Que ele fala que pode trazer essa ideia do contato e do self para uma ação fenomenológica, né? Então, a gente exatamente nesse self, a gente é ação, a gente é movimento, a gente é processo. E aí, né, nesse self, o self é estruturado a partir dessas três funções principais, né, que a gente vai falar aqui, que é o id, o ego e a personalidade. São, né, funções interessantes para a gente até entender um pouquinho, compreender um pouquinho os adoecimentos, né, quando a gente olha pelo prisma da Gestalt terapia. O id, ele traz mais as pulsões internas, né, algo mais impessoal, algo mais com as necessidades vitais, é mais o corpo mesmo, o processo, as sensações, algo mais sensitivo, né, eu trago essas sensações, o meu corpo sente aquilo ali. Então, é algo que de alguma forma está meio que no fundo, né? Então, esse id, ele é importante, essa função id, ela é importante no campo, né, para esse organismo, porque a partir dessa função, ele realmente sente esse ambiente, ele contata esse ambiente, né? Por isso que a gente fala que o self, ele traz essa ideia de ambiente, né? A gente respira, a gente está ali introduzindo o ambiente ali, né? Então, a gente deixa de ser só organismo, a gente se torna campo, né? Na nutrição, quando a gente come, a gente engole ali um recurso do meio, a gente deixa de ser organismo individual e a gente se torna campo, né? Então, essa compreensão do id enquanto sensitivo, id enquanto sensações, aquele campo de vivências que ainda estão inacabadas para a gente, né? Que está ali, as nossas sensações, algo mais impessoal, é uma sabedoria mais prática, é algo mais passivo, né? O id é uma excitação mais orgânica, é mais o sensorial. A gente trouxe a ideia da awareness como motor, emocional, né, corporal. Então, o id permite essa awareness sensitiva, através dessas sensações, através desse contato com esse meio. Né? Aí depois vem a função ego. A função ego, ela é mais ativa, ela remete a escolhas, né?
escolhas, eu escolho, eu estou ali intensificando o meu contato com a situação, né? Por exemplo, acontece alguma coisa na minha vida, alguma situação ali, e aí eu vou escolher, né, de forma mais consciente ou não tão consciente, se eu vou entrar em contato mais intensamente com a situação, se eu vou rejeitar essa situação. Então, esse ego, ele escolhe. Esse ego, ele intensifica, ele entra em contato, ele é um comportamento motor, ele é uma agressão, ele limita, ele manipula esse meio, né? Então, ele tem realmente a função ativa de escolher diante das possibilidades, né? Diante dessas possibilidades, eu aceito, eu rejeito, né? Então, assim, esse ego a gente pode trazer até para a neurose, né? Quando a gente vai ver a neurose, a ansiedade, na compreensão da Gestalt terapia. Muitas pessoas chegam até a gente, né, nessa relação, não só na clínica, mas independente em que local você esteja, muitas pessoas, elas chegam sem conseguir escolher de forma mais saudável, né? Tem dificuldade de escolher, tem dificuldade de fazer escolhas, né? Chega uma pessoa que, por exemplo, quer muito ser independente, quer sair daquele seio familiar, quer construir seu próprio espaço, mas daí ela não consegue decidir, ela não consegue escolher porque tem algo ali que puxa ela para aquela relação e aí ela não está consciente totalmente do que está acontecendo com ela, ou às vezes ainda não consegue realmente tomar uma decisão mais concreta, né, mais certa para ela, então ela tem dificuldade de escolher. Muitas pessoas chegam para a gente na clínica ou em outros ambientes com essa dificuldade de escolher mesmo. Não sabe o que escolher diante da situação, está perdido, tem dificuldade, ou então escolhe de forma repetitiva e não de forma criativa, não de forma funcional, né? Então aí acaba que se torna uma perda de função de ego, né? Por isso que a gente fala que a neurose ela está mais ligada com essa perda de função do ego, a perda de escolhas mesmo. Não tem aquela escolha mais funcional, mais atualizada. Muitas vezes costuma ter dificuldade de escolher, ou então escolhe algo de acordo com as situações passadas inacabadas, ou seja, totalmente desatualizadas. Por quê? Porque está fixado nesse passado, né? Então, essa pessoa ela precisa ter mais, entrar mais em contato consigo, entrar em contato mais com as situações, se perceber, ter consciência sobre os seus contatos, né? Então, é muito interessante essa compreensão, assim, porque muitas pessoas vão chegar nessa relação que você exerce, né, com o seu cliente, vão chegar sem ter mesmo noção, assim, não tem consciência, né? Por isso que a gente vai, através desse processo psicoterapêutico, permitir, facilitar com que essa pessoa entre em processo de awareness, ela não vai ter essa awareness, essa consciência mais profunda, né? Esse dar-se conta de que ela está rejeitando, muitas vezes, entrar em contato com a situação, por isso que não está fechando aquela situação, não está resolvendo, né? Ela está entrando em contato demais, já está se perdendo ali, né, naquele contato, a ponto de não saber diferenciar o que é ela, né? Inclusive, a gente vai falar sobre esses bloqueios de contato. Então, assim, chega sem saber como é a sua forma de mesmo de contactar o ambiente, né? Então, por isso que é importante você saber o que é esse self, você saber qual é essa função desse ego, tanto para facilitar, né, para essa pessoa, quanto na sua própria vivência, né? A gente fala aqui muito de conceitos para você ter essa visão mais ampliada da Gestalt, para ter uma visão mais profunda da Gestalt, mas também você é humano, né? Nós somos humanos. Nós, enquanto terapeutas, nós, enquanto profissionais, a gente é humano, né? Então, assim, como é que a gente também está fazendo contato com as situações, né? Como é que a gente está se percebendo nessa experiência com o outro? O outro me traz uma situação que está sendo muito forte para ele naquele momento, que ele não está conseguindo resolver. Mas eu consigo lidar com isso também, né? Muitas vezes acontece de um psicoterapeuta ele se perder na situação do outro. Dele não saber diferenciar o que é dele e o que é do outro, né? Dele pegar ali aquelas situações inacabadas dele e misturar com as do cliente. Né? Então, isso dificulta a relação de ajuda, isso dificulta uma relação psicoterapêutica mais saudável. Por quê? Porque você não está sabendo
ter tanto, ao mesmo tempo de estar aberto ali para aquela pessoa, você também tem que saber em que momento você se distancia para que você consiga ajudar. Né? Então, assim, muitas vezes a gente está perdido, a gente se encontra perdido numa relação psicoterapêutica e a gente não sabe o porquê. Né? Temos muitas inseguranças a ponto, será que eu vou conseguir ajudar o cliente? Será se realmente eu sei esse conceito? Será se eu não preciso estudar mais? Né? E muitas vezes é mais fácil o processo não acontecer se você não se sentir seguro mesmo, né, de você não se doar, não estar aberto e ficar preocupado demais com os conceitos, do que realmente saber o que é o conceito. Né? Então, assim, é importante a teoria, é importante eu saber o que é um ajustamento criativo para eu identificar ali o funcionamento do cliente, facilitar esse processo dele. É super importante. Mas não é só isso. Eu saber que o ajustamento criativo, que o self é tal definição, não é suficiente para eu construir uma relação de ajuda que seja saudável e que seja uma troca ali que facilite aquele crescimento do cliente, ao mesmo tempo que você cresça também. Porque a gente fala muito em ajudar o cliente, lógico, porque ele é o foco do processo. Mas você está em relação. Você está em relação e você também está crescendo nessa relação. Será que você está percebendo como você está construindo essa relação com o seu cliente? Né? Então, assim, é importante eu saber qual é a função do ego, porque se eu sei, que, por exemplo, que é a função do ego, que eu estou ali, que eu estou muitas vezes intensificando o contato demais, me doando demais, me perdendo nesse contato, ou então estou evitando, né, a ponto de me adoecer com isso. Ao mesmo tempo que eu sei das minhas questões, eu também sei como eu vou lidar com as questões desse cliente que me aparece. Né? Então, assim, é muito incrível. Eu acredito que seja algo fenomenal, algo imprescindível para a prática assim, da psicologia, da Gestalt. É você realmente se ver nesse processo que você está construindo ali com o cliente. Saber conceito, só por saber, não é a cura. Saber conceito só por saber não é a resposta final, né, de um processo psicoterapêutico, da saúde. Não. Saber um conceito é algo importante para que você consiga ali entender o funcionamento, consiga estudar, consiga se comunicar, mas a relação que é exercida, ela é primordial. E se você estiver inseguro com suas questões, a ponto de se confundir com o outro, como você vai conseguir facilitar esse processo? Né? Então, assim, é muito interessante, né? Muito, muito importante ter essa compreensão. E existe também a função personalidade dentro dessas estruturas do cérebro. A função personalidade, ela tem mais a ver com a representação que o sujeito ele tem de si mesmo, com a autoimagem, como ele se reconhece, né? Então, assim, exerceu todo esse contato, né, com as situações, exerceu tanto contato com essas situações passadas, quanto a figura que emergiu, viu as possibilidades, né? Então, essa personalidade, essa autoimagem que eu tenho de mim, eu me reconhecer enquanto responsável por esse meu processo existencial. É a minha capacidade de representar minhas próprias vivências de contato, reconhecer minhas figuras, né? São as atitudes que eu exerço nas minhas relações. Tudo isso é uma função personalidade. Né? É admitir quem realmente somos. É o que a gente consegue falar. É o verbal do self. Né? Então, assim, é a partir dessa personalidade que a gente consegue formar trazer essa compreensão de vida mais humana, mais moral, mais ética, né, em sociedade. É através dessa personalidade que eu consigo me sentir enquanto
autor de mim mesmo, dos meus sentidos, dos meus significados, né? Então, é importantíssimo. E ampliando isso para a relação com o outro, né, e com nós mesmos, por que essa função personalidade é importante? Porque através dessa função eu vou me reconhecer. Eu vou me reconhecer naquele campo. Né? Por isso que essa ideia de campo ela é fenomenal, porque ao mesmo tempo que ela aproxima, né, a ponto de se integrar, ela também diferencia um pouco. Né? Assim, eu, enquanto organismo que age nesse campo, tenho minhas vivências. Eu, enquanto responsável por mim, que me reconheço. Eu, enquanto responsável pelo meu autoconhecimento. Né? Eu me autoconheço, desenvolvendo esses papéis sociais. Né? Então, quais papéis você está desenvolvendo? É importantíssimo você ter esse autoconhecimento. Quais papéis que você está tendo no campo, quais papéis que você está tendo nas relações, quais papéis que você exerce aí nessas interrelações. Você se vê enquanto responsável por si mesmo, né? Como é que você se representa? Então, também é importantíssimo a gente ter realmente essa compreensão dessa função personalidade. Porque muitas vezes, muitas pessoas chegam na clínica, por exemplo, ou em outro local, na organização, né, ou no hospitalar, ou na escolar, chegam com um conceito totalmente errôneo de si mesmo, né? Não consegue saber quem é ele mesmo, né? Não consegue se identificar ali naquele meio, não sabe se representar, não se reconhece, não reconhece sua figura, né? Então, assim, para quem realmente não se conhece, para quem não tem esse contato mais próximo, para quem não tem esse contato mais próximo consigo, né? Fica mais difícil ter esse crescimento, né? Ter esse desenvolvimento, para quem realmente não tem esse conhecimento de si mesmo. Então, é primordial, né, a gente falar desse self. Esse self enquanto função, né, esse self que age, esse self que se desenvolve. E trazendo para a gente, enquanto profissionais, enquanto estudantes de psicologia, eu acho importantíssimo trazer para vocês que é nesse self também, a partir desse self, a partir desse organismo, dessa função self, dessa experiência, dessa vivência que você tem, que você experienciou, que você experiencia agora, a partir de toda a sua história de vida, é que você vai construir o seu modo de ser profissional, né? O seu modo de agir, o seu modo de atuar. Nós somos realmente atores, nós somos realmente escritores, nós somos realmente protagonistas do nosso processo. Então, você saber como você funciona, você ter noção, você ter consciência, né? Ter consciência mesmo, que é uma palavra mais profunda e complexa. Complexa não no sentido de dificuldade, mas complexa no sentido de que nós somos amplos, né? E tudo que é amplo, tudo que é indefinível, é difícil você traduzir em palavras. Então, você ter consciência de si mesmo é fundamental para que você consiga exercer essa clínica ou essa organizacional, essa função organizacional, enfim, independente do ambiente que você tiver, de forma mais autônoma. Às vezes a gente fica muito preso à teoria, à técnica, né? E como eu vou aplicar essa técnica ali. Né? Eu estudei o que é isso, como é que eu vou aplicar. Eu estudei o que é autorregulação, eu estudei o que é neurose, como é que eu vou aplicar? Se tiver uma pessoa que a partir desse conceito neurótico, eu consigo identificar na organização, na empresa que eu trabalho, o que eu posso fazer? Né? Então, assim, é importante ter essa teoria, é importante ter essa técnica, mas é importante você estar aberto na sua prática profissional e você se reconhecer nela, para que você tenha uma prática, um manejo mais autônomo, mais consciente, onde realmente advém esse modo seu de funcionar. É importante a gente ter modelos?
Sim, a gente sempre tem modelos, né, profissionais. Eu acho muito interessante a forma como esse profissional trabalha com gestão de terapia. Eu acho muito interessante a forma como esse profissional trabalha nas escolas, psicólogo. E eu queria também ter mais ou menos uma ação, né, um manejo daquela forma, uma prática daquele jeito. Mas você tem a sua singularidade. Você tem a sua função self. Você tem a sua função personalidade. A sua função de se autoconhecer e de se desenvolver. De se reconhecer no que você faz. De se construir. É você, seu ego, que vai escolher as possibilidades. É você com sua personalidade que vai formar a sua autoimagem se reconhecendo o que você está experienciando. É você com a sua função id que vai ter todas aquelas vivências, todo aquele fundo que você já experienciou, todas as suas sensações. É você. E é você que vai estar ali com o cliente. Naquele processo, naquela relação de abertura. Né? Então, se isso acontece, então é importante você descobrir essa sua forma de funcionar. Por isso que a gente aqui na página, a gente fala desenvolver, sim, essa gestalt, aprender esses conceitos, aprender essas teorias, mas desenvolver a segurança que advém exatamente do autoconhecimento de você conhecer esse seu self, essa sua função self, e agir a partir desse autoconhecimento. Agir do seu modo, da sua maneira de funcionar. E você só pode realmente identificar a forma que você se sente mais saudável e positiva ali naquela relação de abertura. Você só consegue identificar se você souber minimamente todas essas funções que a gente falou aqui. Souber ter consciência da sua função personalidade, desse seu self, do seu autossuporte, né, de como você vivencia, né, ter esse autoconhecimento. Porque você só pode construir uma prática segura e autônoma a partir do momento que você conhece, que você tem consciência de como você age, de como você experiencia, de como você contacta, de como você funciona. Tá certo, pessoal? E por hoje é só, né? Eu acho que deu um pouco para a gente passar um pouquinho sobre o self e sobre suas funções, tá certo? E até a próxima. Qualquer dúvida, vocês sabem, qualquer dúvida, é só colocar aqui, comenta, né? Manda direct, contribuição também, a gente está em processo contínuo de conhecimento, a gente não sabe de tudo, a gente compartilha, né? Então, assim, comentem, tá certo? Curtam também, né? É importante para incentivar a gente, tá? E até a próxima. Beijos!